Eu aí para vocês, não, né? Pelo jeito. Entendi. Talvez ele peça para vocês, né, na telinha, autorizar a Sai o seu gravação, som. tá? Aí, ah, enfim, deem um ok Eu ali, já autorizei. que eu acho que sempre é importante ficar o registro. Então, assim, primeiro, boa noite para todos. A gente, né, já está uns minutinhos conversando, mas sempre eu acho legal ter uma abertura com uma certa formalidade, assim, né? Parece que a gente faz uma marcação e que está dizendo, né? Ó, começou agora. Então, Uhum. já tinha começado, mas oficialmente é agora. Então, a ideia hoje é um bate-papo em cima de roteiro de cinema, com o Romeu de Cessa. É Cessa ou Cessa? Tu prefere Essa, fechado? Como é que essa. é isso? Meu disse essa. De Cessa. Então, Isso. Aberto. chutei e chutei bem. E o Leonardo Wittmann, também dobre V com som de V. É, exato, Vitor. Então, legal. Então, vou falar um pouquinho quem é, né, o Romeu, que está aqui com a gente nesse momento. O Romeu é roteirista e diretor há 30 anos. Teve duas peças encenadas. Em TV já escreveu roteiros para o programa Você Decide e Vida ao Vivo da Rede Globo. Em TV fechada, assina os roteiros das séries Destino Lua de Mel, Ciência em Casa e Copa do Caos. Em cinema, ganhou 8 prêmios com o curta Atmo, entre eles Kikito de melhor filme. Colaborou na elaboração do longa Confie em Mim e assina o roteiro da animação Minhocas. Desde 2004, ministra o curso de roteiro A Anatomia de uma História em empresas, escolas e espaços culturais, como o Rio Filme, Brave, que é Brasil Audiovisual Independente, SESC, no Museu da Imagem e do Som e no Mackenzie. Depois, Romeu, a gente pode ampliar um pouquinho as tuas histórias, né? Enfim, há 30 anos nesse mercado, Uhum. né, não faltam histórias. Já o Leonardo, que está aqui com a gente, então o Leonardo Wittmann, tem mestrado e doutorado em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul e é graduado em produção audiovisual, cinema e vídeo pela mesma universidade, pela PUC do Rio Grande do Sul. Corroteirista de Imboape e Acan, Três Rios. Se não é, acho que é mais o final ali, o I é mais acentuado, né, nessa pronúncia. É Imboapi e Acan, né? Yakan, é Mboapó Yakan. Ok, Três Rios. Projeto contemplado na categoria de desenvolvimento de longa-metragem do edital do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, Filma 2002, Filma Rio Grande do Sul 2002. Corroteirista do curta-metragem Colapso Terra em Chamas. Vencedor dos prêmios de melhor atriz e melhor direção, né, o Terra em Chamas, e de arte na Mostra Gaúcha de curtas-metragens no 51º Festival de Cinema de Gramado deste ano, 2023. Diretor e roteirista dos curtas-metragens O Boxeador, foi ao ar pelo Histórias Curtas da RBS em 2009 e Trajeto em 2011. Diretor e roteirista do curta-metragem Os Anteriores, de 2015. Os filmes foram exibidos na televisão e em festivais no Brasil e nos Estados Unidos. Leonardo ministra workshops de roteiro e de escrita criativa para estudantes do ensino médio e de graduação. Como falei para o Romeu, sintam-se à vontade para completar, lembrar coisas que vocês fizeram aqui, óbvio que é uma síntese. Mas eu queria começar já com uma pergunta e depois, assim, ao longo a gente também aí vai falar direitinho das datas do curso, enfim, tá? Inscrições. Quem todas as dúvidas, até botei do lado do meu nome ali o site da GOG, né, o www.gogideias.com.br. Então ali vai ter todos os linkzinhos de inscrição, todas as informações do curso. Mas obviamente que nós vamos, né, ao longo aqui falar direitinho como é que vai ser o curso do Leonardo e do Romeu, que é dividido em 2 módulos. Mas acho que é legal a gente já começar mesmo falando, né, dessa questão aí de roteiro. E eu ainda acho que a gente, né, em 2023, talvez sempre e mais do que nunca, imagem, televisão, tudo é muito fascinante para as pessoas, né? E eu não sei quanto elas têm noção de quem está por trás. Aqui a maioria, né, enfim, está envolvido com a área de comunicação, então tem essa noção. Mas aí eu queria questionar para vocês, tá, eu vou fazer um curso de roteiro, é só isso? O que que o cara precisa ter para ser um bom roteirista? Como assim, cara? É um mercado legal, quero entrar nessa. O que que o cara precisa ter para ser um bom roteirista? Já tem que vir com muita bagagem, enfim, já ter um repertório próprio. Como é que se forma um bom roteirista?
Romeu, Leonardo, enfim. Começo eu? Pode começar, pode. Vamos Vamos lá, começar Romeu. com uma fábula. O pai levou o filho não é piada, parece piada no começo, mas não é, é fábula. O pai levou o filho uma exposição de escultura, o moleque nunca tinha visto uma exposição de escultura. E daí tinha lá uma escultura do pensador, por exemplo, um cara, uma pessoa assim, um homem sentado pensando. Aí o menino perguntou para o pai, pai, como é que o escultor fez isso? Aí o pai falou assim, ele pegou uma pedra muito grande, um mármore enorme, e foi esculpindo com um martelo e um formão, ele foi batendo, 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 até ficar a figura do homem. E o filho pergunta, mas como é que ele sabia que dentro da pedra tem um homem? Isso aqui, para mim, é o resumo melhor do que é um artista. Um artista é alguém que consegue olhar para uma pedra e sacar que tem um homem lá dentro, e ir esculpindo até aparecer a pedra. Isso vale para qualquer arte, para roteiro também. Eu tive vários lampejos para ser roteirista, mas acho que o primeiro, ou o mais importante, ou o mais emblemático, foi uma vez que eu estava na casa de um amigo meu, eu estava esperando ele acabar de se vestir para a gente sair num sábado à noite, de calor, assim, e a filha tinha 18, 19 anos. E daí ele morava lá em Moema, eu estava no quintal lá, na área de serviço, olhando assim pela janela, e daí tinha assim, uma porrada de prédio com as luzes acesas, e assim, tipo janela discreta, né? Um monte de janelinhas. E eu falei, cara, dentro de cada uma dessas janelas tem uma história acontecendo, tem uma história para contar. Junto as duas coisas, essas janelas são pedras que a gente tem que lapidar até aparecer o homem, a figura humana que a gente está buscando lá dentro. E eu entendo que roteiro é isso, é falar do ser humano. A primeira habilidade que um roteirista tem que ter é de ter olho e ter ouvido e ter vivência, sacar o que é ser humano. Porque é só por esse caminho que você consegue criar personagens interessantes em situações que empolguem as pessoas, que deem vontade nas pessoas de ver, passar 2 horas com a bunda sentada numa cadeira vendo o que você fez. Antes que o Leonardo fale, só para Léo, você criar personagens Pois interessantes. eu tava pensando aqui Não, claro, claro. Não, eu só digo assim, o Romeu, essa coisa do como é que é? personagem Desculpa, não. interessante. O que é mais importante? É a história em si? Ou tu ter um grande personagem? Ou isso é equilibrado? Ou cada situação é uma situação? Que a gente Posso, precisa de posso, heróis no posso me roteiro. meter? Claro, claro, claro. Deixa eu me meter um pouco na dinâmica. Acho que ia ser legal a gente deixar o Léo falar também como é que ele vê o que precisa ser roteirista. Ah, E tá, daí não, você já ok. É emenda, só Léo. porque ele quis pegar ali Não, o teu Faz, gancho pra te falar ali esse lance. o que que faz? É character driven ou plot driven para você? essa coisa, né, o que que faz esse roteirista, eu acho que eu tava pensando aqui em algumas respostas, mas acho que no final das contas acho que não é uma resposta tão fácil assim, mas a maneira que eu vejo assim, eu acho que assim, acho que é diferente do ofício, por exemplo, de um escritor de prosa em vários aspectos assim. Eu acho que para ser um bom roteirista tu tem que, para mim, assim, acho que tu tem que ter uma possibilidade, uma capacidade de uma escrita muito concisa. Acho que isso é essencial num roteiro, assim, tu não escrever aqueles blocos de descrição, aqueles blocos de, enfim, de ação, mas ser muito conciso e nessa concisão tu saber ser muito visual, assim, né? Ser visual através das palavras. Isso eu acho que é o mais delicado, assim, né? Porque como roteirista tu tem que indicar a cena visualmente, mas sem dizer a câmera mostra tal coisa ou nós vemos tal coisa. Então, acho que para mim isso é muito essencial, assim. Nessa essa questão de, né, ter um texto visual, né, e conciso. E acho que e a questão acho que da leitura muito assim também, né? Eu acho que isso cada vez eu percebo que é muito eu ouço muitas pessoas dizendo, para ser um bom roteirista tem que ler muitos roteiros e assistir muitos filmes, com certeza, mas eu acho que às vezes eu pego alguns roteiros para ler e eu sinto que falta um pouco de uma leitura mais literária, assim, mais prosa mesmo, que eu acho que isso acaba ensinando muito como desenvolver uma história, assim, acho que isso, enfim, para mim são esses os elementos, assim, sendo bem resumido, assim. O Romeu contou um pouco a história, né, de quando ele se descobriu, assim, meio como roteirista. E tu, Léo, quando é que tu, cara, esse é o meu negócio? Quando é que te deu esse start, assim? Pois é, eu sempre gostei muito, assim, de histórias em quadrinho, então minha primeira
minha primeira opção profissional era ter sido, ou seria ter sido, desenhista de histórias em quadrinho, ou roteirista de histórias em quadrinho. Não foi para frente isso. E quando eu fui fazer cinema, na faculdade de cinema, enfim, entrei na faculdade gostando muito de cinema e meio que automaticamente fui para essa parte da escrita, assim. Acho que não teve um momento assim de uma epifania como o meu teve, digamos. Mas para mim foi uma coisa mais natural, assim, da escrita mesmo, assim. Acho que foi uma coisa mais orgânica, digamos. E aí eu Mas vou eu- retomar então, Romeu, aquilo que eu questionei, que era um pouco que tu falou do personagem e tal, que eu fiquei pensando assim, roteiro, que é uma grande história, um grande personagem, é a soma dos dois para um roteiro funcionar. E aí dentro disso, então, o que seria um bom roteiro? Eu sei que é ruim a gente qualificar essas como bom, ruim, melhor, excelente, mas o que é um bom roteiro? Esse roteiro vai funcionar, o que ele tem? é assim, essa questão do character driven ou plot driven, né? Tipo, o Uhum. que vale mais se é a história ou o personagem? Para mim, isso é uma falsa questão. Você Uhum. não tem história sem personagem, também não tem personagem sem história. Não tem como separar. São dois núcleos e são irmãos siameses, essas duas entidades. Separou, morreu os dois. Não tem como. Não adianta você falar, tem um personagem incrível. Você tem que criar uma puta história para esse personagem incrível poder ser incrível e a história ser emocionante. Tive uma puta ideia para uma história. Você tem que criar um personagem que vai viver essa história, que senão, como é que você vai contar a história sem um personagem? Não tem como. Então, assim, não existe essa divisão. Uhum. Não, é indivisível. É um átomo indivisível essas duas entidades. Peraí, teve alguma coisa ou outra que você perguntou? O que caracteriza um bom roteiro? É, Eu vou ficar com o Sid Field, que falava um roteiro tem que tocar as pessoas e motivar as pessoas. uhum. Eu adoro frases simples, que não Uhum. fica uma pouca coisa super elaborada, mas que vai... E essa, para mim, vai no núcleo do ovo mesmo, assim, no mocotó da questão. Um filme tem que motivar pessoas e tem que tocar pessoas. Se não fizer isso, não é nada. Uhum. É só 2 horas perdidas na sua vida. Leonardo, tu acha que é nesse caminho também, tu tem essa visão, assim? Ou tu é um cara que te concentra mais no personagem em algum momento, Ô, enfim. Léo, vê se discorda de mim um pouco para dar Não, Ó, não, achei tem que ter ótimo, porque conflito, tem que ter eu conflito. ia discordar mesmo, mas daquele jeito bem amigável, assim. Não, eu concordo muito em parte com o que o Romeu falou, assim, mas eu tenho, às vezes, uma tendência a achar que, às vezes, tu pode ter um grande filme que não necessariamente tem um grande personagem, assim. Sei lá, às vezes, talvez não seja o melhor exemplo, mas acho que tem alguns filmes, por exemplo, do Terrence Malick, assim, que tá, né, de Árvore da Vida, Cinzas no Paraíso, enfim, tu pode questionar se tem roteiro ou não, às vezes tem, às vezes não tem, mas que Tem. não necessariamente são super personagens, assim, acho que são mais personagens que estão ali. Talvez são personagens mais unidimensionais, assim, até mais planos, assim, mas a história em si que eles estão envolvidos, ou a criação do mundo onde eles estão, o mundo que eles estão envolvidos, o universo que eles estão envolvidos é muito cativante, né? Muito instigante. Então, para mim é um pouco, sei lá, pensando um pouco em questões, sabe, por exemplo, a literatura do Lovecraft, por exemplo, que não, né, é uma literatura de terror e raramente ele tinha grandes personagens nas histórias dele, né? Mas a criação daquele universo, a criação daquele ambiente era muito instigante, né? Tocava de certa forma. Então, para mim, acho que pode ter um pouco disso assim também, sabe? Eu gosto muito de histórias que têm um mundo muito particular, até mais do que necessariamente precisando ter personagens tocantes, assim, personagens marcantes. Não que eu não acho importante, Entendendo? Romeu. Eu acho importante, mas eu às vezes gosto de não acho tão, assim, essencial, assim. Eu tenho uma coisa para mim, assim, eu me acostumei com a minha ideia, acabei nem falando dela aqui, que eu acho que isso é importante. Eu tenho uma coisa assim, eu entendo que a arte é uma coisa que só tem sentido se ela alcançar o grande público, se ela for para o público. Um artista que faz um trabalho mais para si do que para o público, ele está fazendo laborterapia, não arte, né? Ele não tá tentando resolver alguma coisa interna dele. Que pode ser legal, pode ser uma puta viagem incrível, pode ter muita gente que vai se comover, mas eu gosto de pensar
em dominar mercado, sabe? Da gente se colocar no mercado de uma forma que é do mesmo jeito que a gente se colocou com a música na época da MPB. E eu acho muito importante a gente levar em conta esse aspecto de alcançar mesmo um grande público, falar para muitas pessoas. Da mesma forma, é super importante ter filmes que são mais autorais ou até experimentais ou existenciais ou surreais, ou seja lá o que for. Acho que é legal ter essa experiência. É legal ter experiências diferentes de cinema, mas assim o meu foco é como cinéfilo e como roteirista e como professor de roteiro é assim fazer filme que as pessoas, o maior número de pessoas possam ser tocadas. E eu entendo que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a linguagem cinematográfica, outra coisa é a linguagem dramatúrgica. As duas vivem juntas porque elas se dão bem pacas. É café com leite, arroz com feijão, café com cigarro, essas coisas que combinam bem pra cacete. E por isso que está sempre junto. Mas não obrigatoriamente um filme tem que ter a intenção de contar uma história. Ele pode, inclusive, não ter essa preocupação de contar uma história. Ele ser sensorial, por exemplo. Eu gosto sempre de dar um exemplo. É de velho esse exemplo, que é bem antigo esse filme. É Koyaanisqatsi, que alguém já viu, não? Não, nunca vi. Sim, É um filme bárbaro dos anos 90. É um filme sim. minimalista. E, assim, não tem história nenhuma. É só uma colagem de imagens. Só que Movimentos. aquilo vai te envolvendo. Você sai entorpecido do filme. De tão bem feito que... De tanto controle que os caras tinham do que estavam fazendo. Não eram, eu não sei qual era o pódio pim que eles colocaram lá, mas não eram imagens randômicas. Uhum. Tinha uma consciência, tinha uma consistência muito grande naquela coleção de imagens, de quanto tempo ficava na tela, o quanto ela se repetia, o que pulava do que por quê. E você saía entorpecido, você parecia que tinha fumado uma coisa depois, quando você saiu do filme. E ele tinha a trilha do Philip Glass, né? Que Philip Glass, lá que todo mundo conheceu o Philip Glass, é, que era o é, e foi lançado ali. que também acho que ajudava, né? Vamos dizer, nessa narrativa, aquela trilha, Sim. porque ela tem um Total, caráter total. minimalista, repetição de notas, essa coisa Total, toda. total. Era muito, 100%. era uma coisa Não, impressionante. se mudo, você já vai achar um filme bem estranho, mas é precisar da música junto, com certeza. E ok, eu gosto, eu não sou apaixonado por filmes assim, eu gosto de filme com historinha, com história bem contada mesmo, mas gosto de ver quando a coisa é bem feita, como quando você sente que o diretor sabe o que está fazendo. Mas o meu foco, de novo, como cinéfilo, como roteirista e como professor, é filme que conta uma história que comove as pessoas. E dali é um pouco mais engessada nesse sentido de que certamente vai ter que ter um protagonista, certamente vai ser uma trajetória do herói, certamente vai ter um arco, certamente vai ter aquelas coisas que a gente espera ver em filmes. Eu acho que isso é muito funcional, isso é muito legal e de jeito nenhum isso já foi esgotado. Por mais que Sim. exista 1 bilhão de histórias contadas, 1 bilhão não, quatrilhões de histórias contadas, contar história é uma habilidade nossa, né? Aliás, no começo do meu curso eu defendo essa tese de antropologia, que eu vou ganhar o Nobel de Antropologia por causa dessa tese um dia desses, eu convido vocês quando ganhar, que assim, a diferença da gente com os outros animais não é falar, não é ter consciência, é contar história. Porque quando a gente conta a história, a gente divide experiência. Então, assim, se eu aprendi como é que eu escapo de um leão que está me perseguindo, eu conto isso para vocês, você não precisa se arriscar a estar tentando escapar de um leão para poder saber como é que escapa de leão. Porque a minha vivência, você vai usar ela, vai ter sido compartilhada. Nenhum outro animal faz isso, por mais inteligente que seja. Se o macaco descobrir como é que ele escapa do leão, ele vai saber como escapar da próxima vez, mas ele não tem como contar isso para o pai dele, para a mãe dele, para o irmão dele, para a mulher dele, nem para o filho dele. E isso dá um handicap para a gente, que deixa a competição com os outros animais desequilibrada e meio covarde até. Essa é a nossa grande habilidade, é saber contar a história. Esse é o grande plot twist da história da humanidade. Foi o dia que alguém sentou do lado da fogueira e começou a compartilhar a história um com o outro. Me perdi, agora não sei mais por que eu estou Não, falando isso. vou voltar um pouquinho contigo. Quando tu fala assim, do se colocar no mercado, tu não vive um conflito assim, com a liberdade de criação, porque o se colocar no mercado, tu não tem que abrir mão
da tua criação, no sentido de, enfim, ser comercial, vamos dizer. Também não acho que seja a palavra mais adequada, mas ou não, tu consegue, vamos dizer, ter essa. Cara, eu consigo circular bem no mercado, me realizando, tendo essa liberdade de criação. Porque o que que o mercado quer, né? Quer dizer, como é que é esse conflito tu Ah, administra, Romeu? o que quer, ninguém sabe. Alguém assistiu o filme 1941? Quem é Ninguém o ouviu diretor? falar. Nunca ninguém ouviu falar em 1941. É um de um rapaz chamado, como é que era o nome dele? Steven Spielberg. Vocês já ouviram falar nesse Sim, sim, 1941, um filme do Spielberg que flopou sim. enormemente. O maior fracasso da história dele. Ficou de Se o 25 Spielberg, anos não- atrás, faz se bastante. o Spielberg não sabe que filme vai fazer sucesso, como é que você quer que eu saiba? É. O cara só fez sucesso a vida inteira. Se ele não sabe, como é que eu vou saber? A gente não sabe. E é muito legal que a gente não saiba. É muito bom que a gente não saiba, porque isso obriga a gente a ser sempre criativo. Agora, ser criativo não significa abrir mão de uma estrutura. A estrutura ela está lá e ela é super funcional. E não fica tudo igual porque está uma certa estrutura. Eu estou começando a dar meu curso aqui agora. Ô, Léo, aí um pouquinho, senão. Não, mas eu ia só complementar que eu acho que, sei lá, até mesmo quando tu é chamado para um trabalho, quando tu não tá escrevendo um roteiro original teu, tu é chamado para um trabalho, né? Como agora eu tô escrevendo um roteiro de longa agora, que passou no edital, e eu tô escrevendo como uma diretora, né? Então não é uma ideia original minha, é uma ideia tipo, a gente tá desenvolvendo juntos e tal. Mas eu acho que por mais que às vezes sejam temas ou histórias que tu não conheça tanto, como um pouco o meu caso nesse roteiro, eu acho que sempre vai ter espaço para tu colocar alguma coisa tua, sabe? Eu acho que sempre, Sim, ou sempre. se tiver, claro, eu também, assim, eu acho que às vezes isso também é muito uma questão de diálogo, né? Essa questão da abertura. Nesses casos, ou nesse caso específico, eu estou tendo essa abertura para também modificar a história de uma maneira que eu acho que é conveniente. Eu acho que a gente tinha pensado nisso, mas agora que eu estou escrevendo, eu acho que eu posso ir um pouco para esse lado, né? Então, acho que tem um pouco essa possibilidade de abertura, mas ao mesmo tempo, pensando bem, acho que depende muito assim de o quanto tu pode colocar numa obra. Para mim é muito caso a caso, assim, com quem tu está trabalhando, né? Por que tu está trabalhando, né? Com qual intuito, assim. É, É. é assim, primeiro de tudo, eu falaria a sua frase ao contrário, que você falou que às vezes dá para a gente colocar um pouco da gente no roteiro. Eu diria o contrário, acho que não tem como você escrever um roteiro sem botar alguma coisa sua. Hum. Eu digo mais Sua cara depende do. vai tá lá. Depende do quanto tu pode interferir, acho um pouco isso que eu quis Exato. dizer, assim. Exato. Mas eu digo o seguinte, é que limitação não me incomoda. Uhum. Limitação, acho que eu tenho pena são dos músicos. Eles fazem todas as músicas deles com 7 notas só. Uhum. Isso é limitação. Uhum. Mozart e El Chan usam 7 notas musicais, com Uhum. algumas variações dentro de uma escala, mas são 7 notas que eles têm. Só isso, não é nada. E você vai dizer que todas as músicas que Mozart é igual ao Chan? Não, né? Você não vai falar isso, eu tenho certeza, não vou nem perguntar para não te ofender. Não tem importância ter limitação. A limitação, na verdade, ela empurra. Tem uma coisa que o Chico Buarque uma vez falou numa entrevista, que perguntaram para ele disso assim, se, quando acabou a censura, né? Como é que porque o barato dos caras naquela época era fazer músicas que passassem pela censura sem os censores perceber os recados que estavam sendo dados. Isso é uma puta limitação também. Uhum. E na verdade o que o Chico falou é que essa pressão é, ajudava na criação. Uhum. E falou isso com uma certa dor, mas que é verdade. Essa limitação faz. Se tivesse tudo ok, talvez não. Ele nunca teria uma obra fraca, porque ele é um gênio, mas para muita gente deve ter acontecido assim. Ter limitação não é problema. Eu comecei a ser roteirista, agora que eu vi que posso aumentar aqui o quadro. Eu comecei fazendo roteiro de vídeo institucional. Em muito modestas favas, eu fiz uns puta roteiros de institucional. Porque eu nunca falei, não, vou fazer só o quadradinho, vou dar copy-paste. Não, eu sempre achei, Uhum. sempre tem algum jeito de contar a história. Às vezes não tem como, às vezes você está falando um vídeo para ensinar como é que funciona a motoniveladora XY2. Não tem que ser criativo. Mas sempre que dá, sempre que deu, e na maioria das vezes dava,
e com mais limitação de orçamento, né? Porque vinho institucional, antigamente não, antigamente no vinho institucional que era superprodução, mas hoje em dia não tem mais nada, né? Um moleque com o celular na mão e um Final Draft, Final Cut baixado, pirata, virou uma produtora. Mas ter limitação não me assusta, não, pelo contrário, eu gosto, eu acho legal. Te força a criatividade. Você tem que inovar, você tem que dar um jeito, você tem que criar. Isso instiga. Se você não se acostumar com a ideia de tem essa limitação, se você não aceitar, se você for rebelde com a limitação, ela é ótima. Ela vira aonde você quer chegar. Ela vira o teu objetivo. Eu acho que é bom. Eu acho que é legal, sim. E como é que é essa relação, assim, por exemplo, vocês, né, e o Léo contou agora que está fazendo um roteiro para um longa, esse longa vai acontecer, vai para o cinema. Essa distância do que tu escreveu e do produto final, isso às vezes é, enfim, frustrante. Você diz, pô, eu criei, mas não, na execução não ficou o que eu queria. Ou vocês, o roteirista, tem que se desligar disso. Eu já vi, já que o Romeu, né, citou vários exemplos aí na área de música, caras que dizem que lançam o seu disco e nunca mais escutam. Lancei, pronto, não quero mais, nunca mais vou escutar o meu próprio disco. Já vi mais de um músico falar disso. Ou não, vocês assim, vou lá, não, vou fiscalizar, deixa eu ver agora se o que eu fiz, como é que Não isso se pode, não pode. transformou naquela tela gigante lá. Como é que é essa relação, assim? Léo, Acho quer que tem que ter começar? muito. Não, acho que tem que muito trabalhar muito o desapego, assim, sabe? Saber que é assim, se tu não é roteirista barra diretor, tu é, entre aspas, só roteirista, o jogo é esse, assim, tu vai escrever o teu texto, vai escrever o teu roteiro, vai passar para o diretor, para a diretora e podem ter algumas modificações ou várias modificações em relação ao que tu escreveu e, sei lá, tu pode achar que depois, não gostei das atuações, achei que a fotografia não ficou boa, mas daí, assim, daí é o risco que tu corre e acho que tem essa questão do desapego, assim. Eu acho, por enquanto, acho que eu tive um pouco de sorte em relação a isso, porque, enfim, agora eu tô escrevendo, não tô escrevendo meu primeiro longa, mas provavelmente esse vai ser é o longa que está mais em vias de, em algum momento, se transformar num filme mesmo, né? Mas as experiências prévias que eu tive foram com 4 curtas, desses 4, 13 eu dirigi, né? E esse último agora, que é mais recente, foi o primeiro roteiro que foi produzido que eu não dirigi. E eu gostei do produto final, assim, para mim foi muito gratificante ver uma coisa que eu escrevi sendo produzida e eu perceber, nossa, ficou zilhões de vezes melhor do que se eu tivesse dirigido, com certeza. Uhum. E eu acho que tem essa coisa, e claro, tu tem que ter esse desapego, tem que ter essa, digamos assim, essa sorte de quem vai dirigir, quem vai produzir teu roteiro, né, produzir isso bem, com uma qualidade. Mas o que eu acho que é um sentimento interessante, ou pelo menos foi um sentimento interessante para mim, foi isso de tu escrever um roteiro, e depois tu vai assistir o filme pronto e tu tem esse certo distanciamento, né? Tu consegue assistir esse filme quase como um espectador, assim. Então tu tem esse encantamento de estar vendo uma coisa como se fosse quase a primeira vez, assim, porque quando tu roteiriza e tu dirige, tu tá muito envolvido, né? Então, tu vai ver o filme pronto, tu já viu 800 vezes, tu não tem mais aquele encantamento, né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa boa pro roteirista, assim, de tu, escrevi isso, agora vão produzir e eu vou ver isso depois na tela do cinema, quase como um espectador, assim. E acho isso eu acho uma coisa bonita, assim, acho uma coisa interessante, acho um sentimento bacana, assim. Romeu, tu tem essa Não, boa experiência que nem o Leonardo está não. contando? É, Juntando o vídeo institucional, peça de teatro, coisa de TV e de cinema, eu já tive os dois espectros aí da coisa, de diretor que cagou completamente com o texto que eu tinha feito, que era bem legal, ou o ator arrebentou com o texto e era uma atriz famosa, não vou citar quem, mas era uma atriz famosa que ela fez de qualquer jeito, porque o roteirista não era carioca, então ela fez Ah, muito. Pô, nesses momentos que tem que dar os nomes, né? Na hora da fofoca tem que ter nome.
Tá Eu sendo fiz um gravada a live. depois cai na rede, aí me ferra. É que assim, ela cagou com o texto meu, ela simplesmente cagou, não tem outro nome para dar, com perdão do termo técnico em francês, tá? Mas le caguei, ela foi o que ela fez com o meu texto. E de diretor também, que estragou meu texto. Também já tive diretor que salvou um texto de merda que eu tinha feito. Eu acho que o exemplo mais forte para mim disso foi, eu fiz duas peças, né? A segunda chamava Adão, Eva e mais uns caras. Isso aí tinha sido um roteiro que eu escrevi, Você Decide, que acabou não rodando porque acabou, Você Decide, saiu do ar. Passou, sei lá, 4, 5 anos depois que tinha acabado, isso aí nem... Tocou o telefone, uma carioca. Oi, Romeu, é o seguinte, meu nome é Elaine, eu era produtora de elenco lá do Você Decide, e teve um texto seu que apareceu lá, que assim, os diretores brigavam de tapa para fazer, porque todo mundo queria fazer, porque era muito engraçado, muito legal. Eu falei, porra, obrigado. Que não falou assim, olha, você gostaria de vender esse roteiro para mim, adaptar ele para teatro? Eu falei, não sei, eu vou pensar. Então, óbvio que sim, claro que sim, e super sim. Esta maluca comprou meu texto, pagou direitinho e montou essa peça, que é Adão, Eva e mais uns caras, e chamou Ernesto Piccolo. Eu vou falar dele porque eu já falei isso para ele. E, assim, o Ernesto, ele cagou com... Mas ele prejudicou o texto nos 15 primeiros minutos do espetáculo. Mas prejudicou mesmo, porque para botar a piada que é sem graça, acabava a graça do que estava acontecendo. Mas, em compensação, o cara deu umas soluções visuais para um monte de coisa que nunca ia passar na minha cabeça. Nunca, nem de longe eu ia ter pensado naquela. Se eu estivesse dirigindo a peça, não ia ficar assim. E a peça, por conta do como ele fez, também um pouco de erro meu que tinha no começo, ele piorou uma coisa errada que eu tinha feito no começo, que tinha um blá 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 meio longo lá, que era meio chatinho, ele deixou pior do que precisava. Mas depois que passa essa parte chata, que as pessoas ficavam até meio incomodíssimas, entramos na peça errada, chega uma hora que a peça começa a pegar fogo e daí o pessoal adora. Por causa do texto, mas também por causa da direção dele, daí a direção dele fez funcionar. E é legal, o que é interessante dessa peça é porque exatamente por isso, as duas coisas aconteceram na mesma peça. Tanto ele arrebentou no começo, quanto ele melhorou a peça no final. E tu considera. A vida é assim, simples assim, a vida é assim mesmo, não tem como. Eu até tinha notado para mim, tinha botado assim, né? Roteiro excelente igual a filme excelente, para brincar com essa história, assim. Não, não é Ou não. não, né? Um roteiro ruim pode se transformar num bom filme Não, e não vice-versa, né? pode. Isso eu não acredito. Um roteiro ruim não Não vai ter um diretor. consegue. Não, isso eu nunca vi. Vou ver alguém conseguiu. Pode ser que um tenha conseguido entre 100 milhões que não Uhum. conseguiram. Mas também não quer dizer nada. Não. Diziam que o Hitchcock era meio que craque em transformar roteiros ruins em bons filmes, né? Mas, Ah, não sei, é de se analisar, é de se analisar. Não é, mas Então, é que ele se intrometia muito eu sou fãzíssimo do Hitchcock. Ele é minha grande, para mim ainda é o maior diretor de cinema de todos os tempos. Eu li algumas coisas dele, tem um livro do Truffaut, da entrevista que ele fez uhum. com o Truffaut, que eu li 2 vezes e meia, 2 vezes inteiro, gosto bastante. mais algumas coisas. E, na verdade, o que dá para sacar do que ele fazia é que ele se intrometia muito no roteiro, e pegava o roteiro como quando estava do jeito que ele já queria filmar. Então, assim, mesmo se tivesse, acho eu, né, que mesmo se tivesse alguma cagada lá no roteiro, ele já sabia como é que ele ia resolver depois e resolveu super bem. A mulher dele não se envolvia no roteiro, porque ele tinha Alma, uma. Alma chamava a mulher dele. Né? Não, É, era a eu, Daphne, que eu vi um mulher. documentário legal sobre ele, eu achei que tinha uma coisa ali que ela meio, em alguns momentos, né, participava disso e tal. Mas é interessante, claro, obviamente, o Hitchcock, eu até tenho uma Não, boa. a Alma, que era a mulher dele, era um esteio muito importante para ele. E a roteirista, Então, a que escrevia, principalmente, era uma eu, mulher chamada Daphne. eu fiz Fala. o meu trabalho de conclusão de curso na FAMEX em 1990, era uma análise do The Hope, Festim Diabólico, né, no Brasil, enfim, então, só que era uma época pré-internet, então, olha, para conseguir material, e um dos poucos livros era o do Truffaut ali, tanto que eu tenho a edição antiga, assim, uma edição, acho que há uns 10 anos, uma capa, mas até a antiga é mais bonita, mas ok, voltando aqui às questões, assim, então, Se eu só roteiro contar uma ruim, coisa que é gostosa. desculpa, Romeu, não te ouvi. Não, arrebenta. Eu só contar uma coisa que é gostosa. Eu dei uma sorte, um amigo meu, ele foi, isso há muitos anos atrás, ele foi para Nova York e ele trouxe para mim uma coletânea de 10 filmes mudos do Hitchcock.
Então, por causa disso, por causa de outras coisas, o Hitchcock fez 54 filmes, eu assisti 45 dos 54 filmes Pô, que ele viu. Assim, você pega essa época inglesa, da época de é a cinema, fase inglesa inicial. os filmes são muito ruins, cara, são muito ruins. Mas mesmo no pior filme deles, tem ali 3 ou 4 sequências que você olha e você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui no meio, que é só a mão de um gênio teria feito. E foi isso que o Selznick viu nele, né? Que foi quem trouxe ele para Hollywood, né? Foi o produtor, que era um grande produtor da época. Porque realmente, assim, os filmes, você pega os filmes inteiros deles dessa época inglesa, eles são muito fracos, são muito ruins. Mas sempre tem uma pincelada ali no meio que é só um gênio que daria. E daí acho que o Selznick pensou, peraí, vamos ver o que esse cara faz com todo o staff hollywoodiano atrás dele. Tá. E deu o que deu. Já que tu falou em Hollywood, essa greve aí dos roteiristas de Hollywood, que acho que se estende por mais de 100 dias, enfim, por salários mais justos, melhores condições de trabalho, né? Eu acho que é uma queixa muito grande, isso eu não sei como é que é aqui no Brasil, enfim, em relação a essa área de streaming. Como é que é o mercado hoje para quem é roteirista? Enfim, tem um mercado bem estabelecido hoje aqui no Brasil. O Romeu está em São Paulo, capital financeira do país, enfim, né? Também da produção audiovisual. E o Leonardo está aqui. Como é que é isso, assim? Como é que anda esse mercado? É, eu acho que é bem complicado, assim, eu considero bem difícil, assim, bem sofrido, né? Acho que a gente, acho em todo o país, na verdade, a gente depende muito dessa questão de editais, que, por exemplo, agora estão voltando com um pouco mais de frequência do que nos últimos, né, 4 anos e tal. E essa questão, porque assim, acaba sendo muito, né, pelo menos da maneira que eu vejo, assim, tu acaba sendo muito contratado para projetos específicos, assim, projetos mais soltos, digamos assim, sem ter necessariamente uma continuidade, né? Enfim, que é um pouco também assim, ou um pouco não, mas acho que é muito também o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Porque acho que muitas vezes a gente tem um pouco essa coisa de Hollywood, roteiristas de Hollywood, eles devem ganhar muito bem e todos devem ser super, né, estabilizados, estáveis, uma carreira estável. E na verdade não. Eu acho que tem muitas coisas em comum com como é aqui, com como é lá, assim, guardando as proporções, né? Então é muito isso de tipo, tu passou no edital, agora tu pode escrever esse roteiro porque tu vai ganhar dinheiro para escrever esse roteiro. Ou tu vai, sei lá, a Amazon Prime aqui no Brasil vai te chamar para escrever alguma coisa, mas é aquilo de tipo, tá, tu tem esse trabalho agora, depois não sabe, né? Eu acho que enfim, o Romeu deve saber isso melhor, porque ele é de São Paulo, já trabalhou com a Globo e tal, mas a própria Globo, né? Eu acho que durante muito tempo tinha essa coisa, né, dos autores da Globo de terem contratos super longos e agora a gente está vendo até isso assim meio que ruindo um pouco nessa coisa de, né, tu é chamado, tu é contratado para um trabalho, né? Então é bem Uma é instável, né? uberização Instável. dos roteiristas, quase. Ótimo, ótimo, acho um ótimo termo, assim, uberização, né? Uberização dos roteiristas, assim, acho que é muito isso, assim, né? A própria greve nos Estados Unidos é muito em relação também a royalties, né? De tipo, de uma série faz muito sucesso no streaming, o estúdio ganha uma montanha de dinheiro e o roteirista, né, acaba não lucrando com o sucesso dessa série porque ele ganhou X para escrever esses episódios, né? E, enfim, tem toda a questão da inteligência artificial, e É. etc, etc. Mas agora eu já estou meio que me estendendo, assim. Mas acho que é isso, assim. Eu acho que é bem delicado, assim, né, ser roteirista, assim, né, ou trabalhar com isso no Brasil e no mundo, eu diria. Ó, é o seguinte, eu sou velho, como vocês devem ter notado já. Aliás, eu queria aproveitar para falar que o Marshall Schroeder meu ex-aluno, já fez meu curso, e Ah, Legal, nem bacana. a mãe dele consegue falar o sobrenome que ele tem, porque nem quem é do sul dá conta desse sobrenome aí. É Marshall Schroeder, qualquer Chormandinha. coisa assim, ele já vai. Ele já vai. chamar de... Nem o pai, a mãe dele não sabe falar isso aí. Isso é papo furado. Olha a quantidade de consoante que tem esse nome aí. Bom, você fez 2 vezes meu curso já, uma vez e meia, pelo menos, né? Duas, uma só. Legal. Tá indo para a terceira, então. Não, acho que você fez Ele duas. vai para a Você terceira agora, então. vai, daqui a pouco.
É, é, Bom, e é um aluno aplicado, o Márcio. É, O que que eu ia falar? Primeiro, Mercado. vocês são os puta bebê chorão que vocês não têm ideia como é que era o mercado há 30 anos atrás quando eu comecei. Porque era um deserto, não tinha absolutamente nada fora da Globo. Nada, 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 nada. O que tinha era edital que você fazia, alguma coisinha aqui, outra lá e acabou. Não tinha para onde correr. Não tinha nenhuma possibilidade. E, na verdade, assim, durante muitos anos, desde o cinema novo até há 10 anos atrás, o roteiro uma bobagem lá que tem lá no filme, na cabeça das pessoas. Uma vez eu estava em Brasília e estava o Júlio Bressani falando, e ele falou para um monte de alunos, um monte de jovens que estavam começando, ele falou assim, o roteiro é um instrumento de controle do produtor sobre o diretor. É isso que é roteiro. Na cabeça dele, roteiro era isso. E eu acho isso temeroso. Por quê? O problema não é o Glauber Rocha. O Glauber era um gênio, isso não há a menor dúvida disso. O problema são os filhotes do Glauber Rocha, que não eram gênios como ele, mas tentavam ter uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e o resultado era uma bosta na tela. Isso não passava disso. Durante muitos anos, a ideia de roteiro, ser roteirista, puta, tinha 10 fora da Globo, tinham eu e mais 9 caras que podiam preencher a ficha no hotel. O que que você faz? Roteirista. Porque não tinha, simplesmente não existia este mercado. De uns 10 anos para cá, ou 15, sei lá, deu um boom, assim, todo mundo virou roteirista. E daí tem moleque de 25 anos que nunca escreveu nada e dá aula de roteiro. Também essa parte eu acho super bacana, que os caras acham que eles leram aqui, então pronto, já estou pronto para dar curso. Mas tudo bem, legal, todo mundo tem que tentar fazer seu curso do mesmo jeito. Então, assim, o que tem hoje em dia, independente se é uberizado ou não é uberizado, hoje tem mercado para uberizar. Há 30 anos atrás não tinha nada para ser uberizado. Então, eu acho que é um passo que a gente está dando para frente. Não, eu concordo que é um passo, assim, não, concordo, tá bem melhor do que já foi um tempo atrás, mas mesmo assim acho que ainda tem aquele, está melhor, mas não é aquele melhor que nos impede de dizer, ó, ainda tem que melhorar bastante, assim. Mas é que o dia que a gente chegar à conclusão que não tem que melhorar nada é porque acabou a atividade. Entendeu? Ah, Vai ter que melhorar alguma coisa. Então a gente tem que fazer melhorar, é certo. claro, claro. Em relação a essa coisa das greves dos americanos, depois que eu fui em algumas palestras, eu vi algumas coisas de como é que funcionam as coisas lá, por inveja, eu prefiro nem saber o que vai acontecer lá. Porque é outro mundo, é outro planeta, é outra configuração, é outra constelação familiar que tem lá, sabe? Uhum. É um outro papo que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, tem um sindicato, e o sindicato, quando um roteirista está sem trabalho, o sindicato dá uma mesada para ele poder sobreviver enquanto Uhum. ele não tem trabalho. O dia que o cara falou isso, eu comecei a chorar sem parar, tivendo que me tirar da sala, porque é um negócio assim que é completamente absurdo. Absurdo para a nossa realidade. Mas é assim que funciona lá. E os caras ganham mal lá, quando os caras ganham mal lá, eles ganham $250 mil no ano. Isso é quando eles ganharam muito mal. Foi péssimo, esse ano foi muito ruim, porque não deu para comprar uma casa em Beverly Hills ainda. Ah, mas daí eu discordo um pouco. É que eu acho que isso a Legal, estava gente querendo era isso, Léo, que você discordasse mais. é que isso eu acho que a gente tá meio tá, ele ganhou US$ 250 mil por ano e daí tá, e foi um ano ruim, mas isso é que a gente tem um pouco essa tendência, acho, e daí a gente tá pegando esse caso, a gente tá pegando meio que a nata da nata, assim, quase. Porque tem muita gente nos Estados Unidos assim, que é aquela coisa, o cara, sei lá, trabalha com TI, por exemplo, no dia a dia dele. Pegou e vendeu, isso eu ouvi um norte-americano me contando uma vez, o cara pegou e vendeu 2 roteiros. Mora em Los Angeles, vendeu 2 roteiros. E o cara falou, ó, eu vendi 2 roteiros, mas eu não vou largar meu emprego de TI porque eu não sei quando é que vai ser a próxima vez que eu vou vender um roteiro, se é que eu vou vender, se é que, sei lá o quê, entendeu? Então, tipo, é um pouco isso, assim, acho que essa coisa que a gente tem aqui, né, que a gente também fala muito aqui no Brasil, para ser roteirista, tu também tem que fazer uma coisa simultânea, ter outros trabalhos simultaneamente. No que você é roteirista ou você trabalha? É mais ou menos isso, a pergunta é essa. É. Não é isso que eu quero Roteirista dizer, não ou é você isso que eu quero trabalha dizer, também? mas não é isso que eu quero dizer, não. Mas é que, tipo, tem muita gente que faz isso, né? E é super compreensível. Mas eu acho que um pouco nos Estados Unidos, eu acho que a realidade.
é um pouco essa, assim, também, não. Acho que a gente tem essa imagem de, o cara escreveu um roteiro para um filme, sei lá, que da Netflix de 5 anos atrás, ou de 10 anos atrás. Não necessariamente esse cara, ele vai conseguir viver como roteirista. Claro que a gente quer que isso aconteça, mas não é assim, da maneira que eu percebo, acho que não é esse mercado tão estável como a gente às vezes fantasia, assim, Não, sabe? claro, a gente acabou não discordando tanto. Eu ainda estou contando com você para a gente ter discordâncias um pouco mais violentas para o público. Violenta também não Não, precisa, tem que assim. ter um ratinho aqui da gente se estapeando para o público ter que criar engajamento, entendeu? Porque senão Ah, o pessoal acaba É. achando chato e vai acabando embora. Estamos começando a querer discordar um pouquinho, mas aos pouquinhos vai indo. aos pouquinhos a gente está indo lá. Mas eu digo assim, claro, não é essa fantasia toda, evidentemente, é claro que tem um monte de coisa, mas lá tem um mercado que funciona mesmo, funciona e tem produção local É também, regulado, é um mercado mais regulado, sim. regular Sim, e é muito Tu amplo, tem né? sim. uma É, indústria é, estabelecida há um século, né? Então, pois é, exato. E o grande barato para mim do cinema americano é roteiro, mais do que efeito especial. uhum, Desde cedo eles Uhum. sacaram que o roteiro, que é uma boa história, que é o que faz o boca a boca. E eu acho que não tem outra coisa, desde a Grécia Antiga, de 2.500 anos atrás, não tem nada que faça um filme mais para frente do que o boca a boca, né? As pessoas falarem que é uhum. bom. Cara, quando você tem uma muralha como o cinema americano para vencer, às vezes o filme é bom, não deu nem tempo de alguém ver para contar para outro que é ruim, que era bom. Tudo bem, pode ser também. Mas um filme que é bom, que é legal, que Tropa de Elite, pronto, só para ficar no exemplo mais foi lançado sem distribuidora, né? Era o Padilha, mas o Marcondes, né? Que lançaram, fizeram um bem bolado lá, eles não tinham distribuidor e deu uma bilheteria da história do cinema. Primeiro ou segundo, acho que é só como é que chama? Dona Flor, que ainda teve mais gente, mas acho que não, acho que é a maior bilheteria também. Enfim, tudo dá para acontecer. E realmente, é claro que não é uma ideia paradisíaca o ser roteirista dos Estados Unidos, mas existem, primeiro, resumindo o que todo mundo falou aqui, que está certo, tem uma indústria completamente estabelecida, tem a produção, apesar de ser muito concentrado em Hollywood, também tem alta produção, tanto em Miami quanto em Nova York, e Uhum. tem produções locais mesmo. Você tem filmes, telefilmes, ou você tem como ser roteirista de alguma forma. Talvez não o roteirista de sucesso seguiria com grandes filmes na tela. E fora que os streams, a maioria é de lá, né? Acho que nem sei se tem algum stream que não é americano, e hoje desses está grandes. aumentando o mercado, né? O Canadá, né, grava muito hoje, né? Tá ficando, Uhum. acho que um polo ali, principalmente para séries, porque parece que é mais barato gravar no Canadá que nos Estados Unidos. É, Então, né, várias Deve ser. produções sim. a gente vê que têm sido, né, gravadas no Canadá, então legal isso, quer dizer, de uma expansão. Mas aí vocês têm, eu acho que não é assim, uma sombra, enfim, acho uma questão muito complicada e é muito nova, que é a questão da inteligência artificial, que o Léo chegou a citar ali. Vocês acham que isso é uma concorrência forte? Porque eu sempre acho que nada tem como a criação humana, entendeu? Mas eu vejo no Instagram, aí na área de literatura, os caras Uhum. vendendo como escrever um livro via inteligência artificial. Tipo assim, ó, tu não sabe escrever nada, mas tu vai lançar o teu livro porque tu vai usar a inteligência artificial. Enquanto o legal dessa história toda é a imprevisibilidade humana que vai, acho que, criar o bom roteiro, a boa história, né? Porque o ser humano é imprevisível. Então, acho que isso, não sei se a inteligência artificial consegue, né, ter essa imprevisibilidade. Vocês acham que isso é complicado? Não, cara. Isso aí não tem como vingar, né, nessa área de roteiro. Na literatura eu acho bem Uhum. assustador, porque o que me aparece realmente de anúncios assim, escreva o seu livro, saiba como usar a inteligência artificial para escrever o seu livro. Então o cara não vai escrever o livro, a inteligência artificial vai escrever para ele, é isso. Como é que vocês têm pensado um pouco sobre isso, assim? É, eu tenho um pouco de medo, para ser sincero, assim, de imaginando um futuro meio distópico, assim, onde roteiristas são deixados de lado e quem escreve é o chat GPT, assim, eu acho. Porque, assim, por exemplo, uma das coisas que os roteiristas lá em Hollywood estavam reclamando, né, que os É, estúdios estavam com essa tendência, assim, não, a gente não precisa contratar roteiristas, ou sei lá, coloca uma inteligência artificial para escrever o roteiro e depois um roteirista reescreve, ou o contrário. Mas eu não, é que eu não sei, assim, eu acho.
eu tenho um pouco de medo disso. Até um amigo meu esses dias falou que ele tentou escrever um roteiro no chat GPT, assim, e falou, vai, ficou legal. Depois, claro, eu alterei algumas coisas, modifiquei umas coisas e, tipo, era um roteiro bem aceitável, assim. Mas eu não sei, eu acho que é difícil, assim, mas eu acho que um pouco pensando nisso, assim, como, sei lá, de novo comparando um pouco, mas é que eu acho que essa coisa dos Estados Unidos, como é muito regido por estúdios, né? Lá eu acho que eu tenho um pouco esse receio, assim, de os estúdios vão usar a inteligência artificial para filmes e vender, vender, vender. Como aqui no Brasil a gente não tem tanto esse cenário de estúdios, assim, que muitas vezes no cinema acaba sendo mais feito por editais, entre aspas, né, de uma maneira mais autoral, ou mais, né, ali na força, se tu não é da Globo, se não é, enfim, se não é Walter Salles ou RT Features e por aí vai. Eu acho que eu vejo menos essa possibilidade disso acontecer aqui, assim, acho, pelo menos, né, pensando inicialmente, assim. Claro, pode acontecer de algum roteiro ganhar um prêmio em algum festival e descobrirem, bah, mas quem escreveu isso aqui foi uma inteligência artificial, assim. Pode acontecer, né? Não sei, não sei. É porque a gente sempre vê, né? E aí o Romeu, né, que no seu currículo põe ali a sua experiência de 30 anos. Por exemplo, quando a TV surgiu, ia acabar com o rádio, né? A gente sempre ouve os mesmos Uhum. discursos e Pera, eu não sou tal. tão velho assim da época que Não, não, TV não, eu sei, Romeu, mas quero dizer assim, ó, não, mas surgiu no meu os anos filme. 50 ali, eu estudei bastante essas áreas, né? Então sempre Mas, assim, ó, chega uma nova tecnologia, parece que ela Não, vai mas matar a outra. E uma hoje a gente coisa vê não. tudo convivendo, né? Pô, acho que há 5 anos essa volta do vinil forte se tornou objeto de coleção, enfim, de novo. E acho que o Romeu deve ter visto. Teve outro momento assim, não algo, não digo parecido com a inteligência artificial, mas que, pô, que assustou os roteiristas, porque cara, a criação é uma questão, é uma coisa humana. Criar é isso que nos faz diferente, né? Então, enfim, Olha, eu Romeu, acho te assim, assusta um pouco ou não? sim. Mas assim, a minha sorte é estar com 64 anos, porque daqui a 10 anos esse negócio vai ser um grande problema. E daqui a 10 anos eu vou estar com 74, 75. Ou me dei bem ou morri. Então, tanto faz. Meu problema foram os militares lá na década de 70. Esses eu encarei. Essa coisa do chat GPT, quem chegar agora que se vire com esse problema, cada um com os seus problemas, que senão problema de vocês. é problema de Da vocês, não é meu, próxima nem geração. filho tenho, eu não tenho por que me preocupar com essas coisas, então paciência. Filosoficamente, eu acho um terror isso, eu acho uma coisa bem complicada mesmo, até porque no longo prazo, nem no longuíssimo, mas no longo prazo, porque um chat GPT ele não inventa nada. Ele só faz uma compilação de textos que já existem e pega, sei lá, o que ele faz com aquilo lá, chacoalha tudo e sai um texto. E é capaz de ser texto. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais novidade. Porque tudo vai ser uma coisa requentada de algumas coisas que já foram feitas juntas. Eu acho que filme de ação pode ser perfeitamente bem feito no chat GPT. Não vejo nenhum problema disso, não. Infelizmente, não tem. Uma comédia eu já acho bem mais difícil, porque comédia você tem que surpreender. Você tem que fazer a coisa. E essa surpresa, saber avaliar o que vai dar surpresa, vai ter um dia que vai ter algoritmo que vai saber se uma piada é engraçada ou não, e se vai saber que vai. Isso vai ter. Daqui a 100 ou 50 ou 20 anos vai ter. Mas para agora isso é uma coisa que a gente não precisa se preocupar mesmo, não. E eu acho assim, tem a mão humana que ela faz a diferença inteira na inovação e na surpresa e na capacidade e na sensibilidade de sacar que uma coisa pode funcionar ou não. O problema é que tudo bem que o chat GPT não vai ter essa capacidade, mas é desse jeito. Um produtor faz um chat GPT uma coisa, não fica tocável, ele manda fazer outra, até ficar, na última instância, ele chama o roteirista e fala, agora deixa essa estrutura inteira aqui funcionando bonitinho, e o cara vai fazer isso por 5 mil em vez de 50 ou 100 mil. Então, acho A que é um gente, problema, sim. Mas é um problema que não é meu, eu quero que essa molecada se dane. Eu encarei Erasmo Dias, bicho, não estou devendo mais nada para ninguém, né? Para Percebemos que o Romeu não gosta de filmes de ação, inclusive. de quê? De filmes de ação.
Não, gosto, super gosto. Eu não é meu, não, assim, eu gostava mais quando era moleque, mas até vejo filme de ação, Velozes e Furiosos, porque eu gosto de ver car chasing, os carros pulando. Sim. Sou menino, né? Então, eu adoro ver essas bobagens. Super me divirto, não tenho nada contra, não. Mas um filme de ação, realmente, a história, eu falo isso de brincadeira, mas um pouco de verdade. Tem três tipos de filme que não é tão necessário você estar tão apegado à estrutura da história, são o filme de ação, porque, claro que se tiver uma história boa, fica mais envolvente, mas se tiver um monte de explosão legal também, todo mundo vai curtir. Comédia, que sim, certamente fica muito mais legal se você tem uma história muito bem estruturada, que te envolve, que você. Mas também, dizia Chico Anísio, só tem dois tipos de humor, o engraçado ou sem graça. Se você faz um filme que tem um monte de cena que é engraçada pra cacete, todo mundo sai morrendo de rir, com dor no estômago de rir, dane-se a história. E filme pornográfico também não precisa ter roteiro, porque o que importa são as cenas de ação, vamos dizer assim, se é que vocês estão me entendendo. Mas então, assim, dentro dessa lógica, os filmes de ação, eles sobrevivem sem ter... Você pega esses filmes de ação, é tudo a mesma coisa, é tudo nêmesis, é tudo vingança, é tudo movido porque filme de luta... É... Onde é que faz filme de luta? Em Hong Kong. Todos, bicho, todos, assim, matou o irmão e daí tá vingando a morte do irmão porque matou o pai, porque matou... tudo é a mesma coisa. Eles fazem chat GPT há 40 anos entre si. Mas a diferença é que alguém está sendo pago, um ser humano está sendo pago Pois para é. escrever, né? Se pegar Pobre roteirista. A gente daqui a pouquinho vai fechar 1 hora, então quero passar para falar um pouquinho do curso. Mas antes disso, já que você falou assim, de fórmulas e filmes de ação são sempre a mesma coisa, vocês notam isso? Assim, eu quero dizer assim, ó, para mim, eu vejo muita gente sempre citando, né, o Campbell com a jornada do herói, que se o cara seguir os 12 passos da jornada do herói, que enfim, que o Campbell lança isso em 1949, né? O roteiro vai dar Sim, certo, sim. o filme vai dar certo, né? Como é que é essa coisa de fórmula pronta? Quando vocês vão fazer um roteiro, tem muito dessa fórmula pronta, porque, ou não, cara, vocês, não, peraí, é o meu trabalho, é uma questão autoral, e aí, para a gente depois entrar um pouquinho no curso, também eu vejo, como falei antes, né, essa coisa, de repente todo mundo só usava uma palavra, storytelling. Se falava em publicidade, não, a gente não vende mais o produto em si, a gente embala, então, o comercial, né, vai seguir um conceito de storytelling que mal o produto aparece. Tá, mas alguém fez esse roteiro lá atrás. Tem isso, as coisas assim de muito na moda, as coisas morrem, ou seja, o Campbell é um cara aplicável hoje, não é? O que vocês pensam assim sobre essas fórmulas prontas, né? Quer começar, Romeu? A inteligência artificial do passado, botar numa grade e fazer. Não, é que essa é muito complexo esse papo, não vai dar para a gente esgotar ele aqui, não. Uhum, Em primeiro lugar, o Campbell não é um bom exemplo. O Campbell era um cara que fazia uma análise antropológica e uhum, psicológica e historiográfica do que acontecia na Grécia naqueles tempos todos, com filosofia. Ele é bastante inatingível. Eu tentei ler o livro dele lá, o Herói de Mil Faces, umas 3 ou 4 vezes, desisti porque não é para mim, não consigo acompanhar. Quando chego na página 15, eu não faço a menor ideia do que eu estou lendo até agora, aí chega uma hora eu desisto. Ele não serve muito para roteiro, da mesma forma que o Aristóteles, por mais que ele tenha estabelecido um monte de coisa super importante, ele também não é tão acessível. E o livro dele é bem fininho, tem uns 70 o Poética, né, que mais fala da divisão dos três lados, mas também não é inteligível. É para quem quer pensar ou fazer ou estudar cinema ou história, ou seja o que vale. Então não dá para chamar nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas coisas de fórmula, porque não são fórmulas, são uhum, formas. É diferente. E mesmo você falando de uma coisa que é de uma forma para ser degustada e ser usada para aprender, para a maioria das pessoas, Campbell não é uma pessoa que serve. Quem muito serve, que para mim foi meu primeiro cara que eu pus o pé em dramaturgia, é o Christopher Vogler, que era um Uhum. discípulo do Campbell, eu tinha feito o curso com ele, e aplicava isso, ele trabalhava na Disney, ele aplicava isso para roteiro. E daí ele fez o livro
do Campbell é A Jornada do Herói, e o livro do Christopher Vogler é A Jornada do Escritor. Que tem em português, inclusive tem Tem lançado em Uhum. português. dá para baixar de graça, né? Ele tem lançado aqui. Uhum. E assim, o que é muito legal é porque a jornada do escritor e a jornada do herói são muito parecidas mesmo, então tem a ver uma coisa com a outra. O Vogler fez o favor para a gente dar uma decodificada naquilo tudo que é muito baseado no trabalho do Campbell. Essa coisa dos 12 passos, assim, eu já vi 12 passos, já vi 6 passos, já vi um monte de passos dados. E chega uma hora, eu não sei te dizer quantos cursos eu já fiz na vida. Eu tenho no meu currículo lá uns 30, mas eu fiz mais uns 20 que eu nem boto, porque de tão ruim que era, de tão nada a ver. Mesmo nesses 30 bons, chega uma hora que você vê que todo mundo fala coisas muito, muito parecidas, só muda um pouco o nome, muda a hora que acho que aparece, bota uma coisa a mais. Mesmo em relação ao Vogler, os 12 passos do herói, tem alguns passos que eles não são tão obrigatórios assim. É uma coisa que acaba sendo uma consequência uma coisa da outra, mas tem um que foi o primeiro que me chamou a atenção, que inclusive eu falava dos 12 passos no comecinho do meu curso, 2005, 2006 ainda. Eu parei de falar por causa disso. Porque tem o quarto passo, o quinto passo, sei lá que passo que é a recusa ao chamado. Uhum. Que é o herói é chamado e ele se recusa a ir, não quer ir. E isso acontece com muita frequência, mas ele não é nem um pouco obrigatório. Tem um monte de filme que você vê que não tem a recusa do chamado e que não faz a menor diferença. Ou se tem, é um cisquinho tão sem graça que não dá nem para você apontar o dedo e falar. Então, assim, acho que tem uma compilação desses caras todos, de todos esses caras que já pensaram, e que, assim, não são fórmulas. Isso não é uma fórmula. Uhum. Essa divisão em 3 atos, isso não é uma invenção do Aristóteles. O Aristóteles não é um roteirista que há 2.500 anos atrás escreveu o texto do jeito que ele gostava de escrever e ele dividia em 3 atos e ele impôs esse modelo para o resto da humanidade por 2.500 anos. Puta, se ele fez isso, quando você precisar de um exemplo de um cara fodão, Aristóteles, não pensa 2 vezes, porque o cara mandou na dramaturgia do mundo inteiro há 2 milênios e meio. Isso não é uma coisa que ele inventou. Essa estrutura que a gente usa para contar a história, ela é assim que a gente faz e sempre fez. Esses teóricos, eles detectaram como é que é essa estrutura. Eles não criaram, eles decodificaram essa estrutura. Não é uma criação de ninguém. Por isso que não é uma fórmula. É a forma como a gente conta a história naturalmente. Por que a gente conta a história assim, desse jeito, nesse formato, nessa sequência? Pode ser uma questão meramente cultural, porque há 25 mil anos a gente começou a contar assim, a história foi dando certo, um foi influenciando o outro, ou pode ser alguma coisa fisiológica. O cérebro precisa botar primeiro o primeiro ato com o setup inteiro, depois entender qual é o ponto de virada da coisa, depois entender o que tem no segundo ato e depois quer ver a resolução. Não sei, pode ser que o cérebro precise disso. Não dá para afirmar, nem estou defendendo. Meu Nobel de antropologia não vai ser por conta dessa teoria, porque eu não sei dizer qual é a resposta. E meio que tanto faz, porque assim, mesmo se for uma coisa atávica, ou se for uma coisa cultural, ou se for uma coisa fisiológica, é assim que a gente conta a história. Existe uma expectativa de quem está ouvindo a história de recebê-la em certo formato. Você então tem que entregar sempre nesse formato? Não. Desde que você saiba o que está fazendo, você entrega no formato que você quiser. Você inverte as coisas, você faz de outro jeito, tanto faz. Mas você tem que primeiro... Meu curso é baseado num PPT. São 550 slides que eu dou. O último slide que eu dou, dando spoiler aqui do meu curso, o último slide diz o seguinte: revolucione o quanto você quiser, mas antes de revolucionar, coma o clássico com farinha. Uhum. Depois que você dominou essa estrutura, aí você faz o que você quiser com ela. Agora, a pessoa não quer nem saber o que é essa estrutura e começa a fazer uma coisa que ele acha que é autoral, aí não é conversa de molecada, só é brincadeira só. Que pode ter umas cenas boas, mas não passa disso. Eu concordo em boa parte, assim, acho Tá que merda, Léo. Cara, se não dá para contar contigo, cara. Eu já não, vi. concordar em boa parte não é que eu concorde com tudo, mas eu acho que, assim, eu acho que eu tenho tendência a concordar um pouco mais com o Cláudio nesse momento, porque
eu já li A Jornada do Escritor, já li o Story do Maqui e tal, e eu acho que esses livros, eles são importantes, mas eu acho que eles têm uma pegada muito de tipo... Eu acho que eles são talvez formulaicos, ou talvez mais digamos assim, uma vibe meio fórmula. É isso que você precisa para escrever direitinho. Uhum. Eu acho eles às vezes muito, muito metódicos, assim, e me incomoda um pouco, assim, né? Eu acho que o livro do Maqui, assim, por exemplo, eu acho meio... Eu li uma vez, assim, eu pessoalmente acho meio insuportável, assim, porque eu acho muito, muito metódico, muito formulaico. Mas, por exemplo, tem outro livro que eu gosto muito, que é o Roteiro de Cinema e Televisão, do Flávio de Campos, que foi, durante muito tempo, professor da Globo, de dramaturgia, de roteiro, que eu acho um livro bem mais aberto, assim, né, bem mais livre, digamos assim, e acho esse um livro muito bom de roteiro. Mas eu concordo com o Romeu quando ele diz, assim, que essas estruturas, assim, de três atos e, né, sei lá, começo, meio e fim, nananã, clímax, eu acho que isso, de fato, assim, é uma coisa que está muito internalizada também na gente, né? Então, provavelmente, se tu não tem uma experiência com manuais de roteiro ou experiência com roteiro, se tu vai, vou tentar escrever um roteiro de curta-metragem, eu imagino que de uma forma ou de outra tu vai estar usando esses três atos, porque eles estão internalizados na nossa cultura, na nossa mente, etc e tal. Uhum. Mas eu também acho que é importante assim tu ler esses livros mais famosos e básicos, não básicos no bom sentido, assim, né? Básicos Sim. tipo, né, de uma formação necessária para, assim, acho para escolher mesmo, né? O quanto disso tu vai usar, o quanto tu não vai usar, o quanto disso tu vai internalizar e o quanto... isso eu não acho que precisa, né? O Romeu falou da questão da estrutura ali do Vogler, a recusa do herói ao chamado, né, para aventura. Pode ter na tua história, pode não ter, né? O teu clima, o teu herói no final do filme não necessariamente precisa ter um super aprendizado. Ele não precisa se transformar em uma outra pessoa, digamos assim. Ah, mas Pode nem ser isso. uma coisa mais, né? Ele tem uma leve transformação, isso já é o suficiente, né? Por uma história já ser interessante. Então acho que é isso, assim. Acho que também tem muito disso que está internalizado, assim. Sim. E acho que cada um tem que meio que trabalhar ou escolher isso da maneira que tem mais a ver com o seu estilo, de certa Essa é a forma. parte certa. Essa é a parte puta merda. Agora estou eu concordando com você. Olha que sem graça, agora ficou Pois sem é. graça de vez. Essa é a parte mais importante. É, é, ser bom professor é uma locução adverbial transitiva, direta. Você é bom professor para alguém, você não é bom professor indiretamente para qualquer pessoa. Vai ter gente que vai aprender melhor pensando de um jeito, vai ter gente que vai aprender melhor pensando de outro. E por isso que Uhum. aliás, eu contei o primeiro slide do meu curso, vou contar o último slide, vou contar o primeiro agora, que é este pode ser seu primeiro curso, mas não deve ser o último. Faça quantos cursos você puder. Eu li o livro do Marquis duas vezes, em oposição a você. Eu fiz os dois cursos dele, essa sorte de morar em São Paulo, você tem essas possibilidades aqui. Eu fiz os dois cursos dele, o Story e o Gender. O Gender eu não curti muito, mas a história acho meio fundamental. E o Sid Field, eu vou contar uma historinha breve. O Sid Field, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Sid Field, como é que era a receita de bolo dele, eu falei, puta, é um americano idiota achando que tem uma receita de bolo para fazer filme. E desconsiderei. Aí, de tanto ouvir falar do tal do Sid Field, eu falei, deixa eu ler o livro dele. Aí eu peguei, li o livro dele, o manual, e falei, olha, é uma receita de bolo, mas é uma boa receita de bolo. Foi a sensação que eu fiquei. Aí, em 98, eu fiz um curso de um mês dele no Rio de Janeiro, com o Sid Field. E lá eu vi a luz. E lá foi exatamente um momento em que eu falei, não, pera um pouquinho, ele não está falando, ele não está dando uma receita, ele está mostrando como é. E foi uma coisa que foi uma epifania para mim mesmo. Foi uma coisa que falou assim, nossa, mas Interessante. é isso. É assim que acontece. E assim, eu virei daí o embaixador do Seed Field aqui no Brasil. Tanto que depois eu era de uma entidade, a ABD. Depois eu fiz mais uns dois ou três, uns dois cursos dele, do Seed Field de novo. Não é que a gente ficou amigo, não ficamos amigos, mas a gente trocava e-mail, falava algumas coisas assim, sei lá, conversava um pouquinho de vez em quando.
Aí, quando eu estava na BD, eu organizei um simpósio de roteiros, falando de roteiro, e o Sid Field estava no Brasil. E aí eu fui na MPA e eu consegui convencer os caras de dar uma palestra gratuita do Sid Field só para roteiristas, que eu organizei no MIS. Para entrar na palestra, você precisava provar que você já tinha feito alguma coisa de roteiro, não podia ser só um curioso, e ia ter um debate depois. Fizemos a apresentação, ele fez o estudo, quando chegou na hora do debate, as pessoas começavam a falar coisas assim, algumas falavam de um jeito babaca, outras de um jeito legal, como você está falando, algumas de um jeito babaca, tipo, deixe que nós contemos nossas histórias como queremos, seu americano da CIA. O Sid Field era um californiano, vegano, budista, maconheiro, ele não era da CIA, eu garanto para vocês, ele era um cara super do bem, completamente zen budista. Teve um dia, no dia dessa palestra, eu fui levar ele para o hotel que ele estava, no Hyatt, aqui no... E a gente foi conversando no caminho, e daí teve um momento que eu ensinei Sid Field para Sid Field. Vocês estão entendendo agora com quem vocês estão falando? O tamanho da pessoa, que não é um cara qualquer que entrou aqui na live, é um cara especial. Nessa ida, a gente começou a conversar exatamente sobre isso, essa rejeição que as pessoas têm do trabalho dele, e ele falou que na França ele é chamado de Le Petit Diable. Ele é chamado de tão assim, horroroso que era. E com aquele jeito zen budista dele, ele falou, eu não entendo por que as pessoas ficam tão bravas comigo, porque a única coisa que eu faço é ensinar as pessoas a escrever um bom roteiro. Aí eu falei, não, Cid, você está errado. Você não ensina as pessoas a escrever um bom roteiro, você ensina para as pessoas como os bons roteiros são escritos. E ele concordou. Eu ensinei Sid Field para Sid Field. Pronto. Carteirada maior do que essa, eu não sou capaz Mas de... o Romeu, ele é um best-seller nas universidades. Se tu pegar bibliografia básica de aulas de audiovisual, tá sempre o Horas. Sid Field lá. Tanto é que o livro dele no Brasil, pô, olha, agora tem uma edição com uma capa, acho que bem colorida, aí, acho que de uns 5 anos para cá e tudo, tá sempre rodando. Assim, gente, nós temos, né, que encerrar aqui. Tá bom, Eu papo. queria que vocês falassem do curso. Começa dia 5, lembrando, né, que no gogideias.com.br tem todas as explicações, valores, links, está tudo ali. Mas vocês têm uma organização assim, Romeu, abre o curso com 2 aulas semanais, sempre online, e depois passa a bola para o Leonardo. O que é a tua parte, Romeu? Tá, eu me inscrevo no teu curso, o que eu vou aprender contigo lá? Escrever roteiro. É assim, Eu vou realmente, então vou cobrar aqui, porque o título é ambicioso do curso, né? A escrita ambicioso, mas... cinematográfica desvendada. Eu vou Não, ter isso essa, não foi o que fiz, não. essa Isso não foi o que descoberta fiz. lá. Não, 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 não. Isso eu não Isso falei. aí foi a GOG, isso aí foi a GOG que criou esse Culpa do título. André. Mas é um bom título, O bom título. título não é meu, não. Eu me elogio só até um certo ponto. Depois tem uma hora que eu fico meio sem graça. Eu não me elogio tanto assim, não. Mas esse papo de desvendar, ninguém desvenda porra nenhuma. Você desvendar, você tem que ter calo na mão. Você tem que ver muita gente, ler muita coisa, ver muito filme, ser cinéfilo. Ninguém vai te desvendar tudo, uma pessoa só, não tem como. E assim, eu costumo dizer que meu curso tem que ser visto como se fosse um curso do Senac de técnico em roteiro. É isso que é meu curso. Estou mentindo, Márcio? Legal. É isso, é assim, eu sei que o meu curso, depois que você acaba ele, você senta a bunda e você escreve. Vai ter as tuas limitações, vai ter as tuas impressões, vai ter as tuas colaborações, vai ter tudo que você já aprendeu de outras coisas, mas eu sei que você organiza as suas ideias com o meu curso. E faz a ideia funcionar. E são 3 palavras que eu digo que são as 3 palavras que regem a vida de um roteirista, que é respeito, respeito pelo público e respeito pelos personagens, escolhas, você tem que se dar escolhas, você tem que escolher entre uma coisa e outra, você tem que escolher, o roteirista é um escolhedor, você tem que ter 200 ideias para cada filme, para cada sequência, para cada ato, para cada cena, para cada diálogo, e escolher quais são as melhores. Não se tratar como se eu fosse um Michelangelo. E você deu lá a primeira pincelada, você não pode mais mudar a pincelada porque você é um gênio. Você não é uma porra de um gênio, você é só um roteirista. Senta a bunda e trabalha. É isso que tem que fazer. É com muito trabalho. Nunca é porque uma pincel... Lembrando que o Michelangelo mudou a pincelada dele tantas vezes quanto o Papa mandou ele mudar. Senão ele era morto, inclusive. Então ele tinha que mudar. Se o Michelangelo mudou a Capela Sistina, você pode mudar o seu roteiro, fica tranquilo. E a terceira palavra é controle, que essa é a fundamental também. Você tem que ter controle sobre o seu processo criativo e o produto que você está fazendo.
Você tem que saber o que você está fazendo. O roteiro vai para onde ele quiser e você tem que acompanhar e saber para onde é que ele está indo e fazer ele ir para o lado que ele está pedindo para você. Falo também uma coisa que eu acho que é legal de falar, que assim, quem manda não é, o autor não é, o roteirista, ele não é dono da história, ele é autor da história. Não é ele que decide nada, quem decide é a história e é uma relação abusiva e vertical. Quem manda é a história e a gente obedece, ponto final. Não tem... É nisso que eu acredito. E eu acho que eu dou as ferramentas que a pessoa precisa para poder criar alguma coisa. Estou mentindo, Márcio? Não, vou falar isso sempre todo. Dar as ferramentas para a pessoa fazer o que ela precisa fazer. Sentar a bunda e escrever e do melhor jeito que eu posso e tento ser o mais abrangente possível para mim. Com exemplos, são 40 trechos de filmes. É isso Filmes que que eu tu faz faço. uma análise dos filmes, cena a cena. Não, são dois filmes que a gente analisa inteiro de cabo a rabo. No final do filme, não sei se nesse aqui são de 7 dias, ou se 7 dias é um filme só, são 8, são dois filmes que a gente analisa de cabo a rabo. E durante o curso tem, então o que é um plot point? Isso aqui, essa aqui é o plot point desse filme. O que é a fraqueza moral? Isso aqui, isso aqui é a fraqueza moral desse filme, assim por diante. Em todas não, né? Mas tem 40 episódios que são importantes do arco inteiro da dramaturgia que eu ilustro e filmes de tudo quanto é tipo, filme papo cabeça, filme pipoca, filme novo, filme velho, tanto faz. E você sabe do meu curso Valente, senta a bunda e escreve, que é o que importa na vida, só isso. Depois, o segundo módulo, então, é contigo, Leonardo. Como é que tu vai trabalhar esse segundo módulo? Então, o meu módulo daí é mais focado é quase uma oficina, na verdade, ou é uma oficina, né? Acho que no começo dele eu retomo algumas coisas que provavelmente o Romeu vai ter dito no módulo dele, algumas coisas mais de sinopse, argumento, por exemplo. Mas depois a gente vai para uma parte mais prática, mais oficina mesmo, de ajudar ou incentivar os alunos e as alunas a desenvolverem um roteiro de curta, assim. Então, começando, né, desenvolvendo uma sinopse, um argumento, e daí escrever um roteiro de curta ao longo dos nossos 8 encontros, assim. Claro, não é obrigatório que eles terminem o roteiro, porque eu também acho que tem que respeitar um pouco o ritmo de cada um, assim. Mas a ideia é que eles escrevam daí fora dos horários de aula e a gente discuta, né, os textos deles durante nossos encontros, assim, discussões abertas, encontros abertos, que a gente vai conversar sobre o andamento das histórias e, claro, trazendo essas questões teóricas que eu pontuei um pouco antes e que também o Romeu vai ter pontuado no módulo dele, né? Então, esse contraste um pouco, acho, entre os nossos dois módulos, mas que são super complementares, assim. Bacana. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Aproveitar o Léo e o Romeu, e não sei se o André da GOG quer falar alguma Deixa coisinha. eu só complementar uma Fala, coisa que eu Romeu. esqueci de importante também. No meu não é oficina, tem o curso que eu dou no MIS, por exemplo, é de 32 horas. Aqui vai ser de 21 a 24, não sei se são 7 ou 8 horas, mas daí nesse de 30 e tantas horas, aí tem até uma parte que é de oficina que é fazer a sinopse. Mas durante o curso que eu dou, essas 21 a 24 horas, é só teoria o tempo todo. Mas eu dou exercícios de casa, lição de casa para as pessoas fazerem. E a gente analisa junto, todo mundo falando junto, a gente analisa o que é, e são exercícios para fazer o aluno pensar com cabeça de roteirista. Tipo assim, o primeiro cria uma cena que mostra que está frio, sem diálogo. A gente tem que ver a cena e entender que o personagem está com frio e não pode ser alguém esfregando a mão, porque isso todo mundo já viu na vida, tem que ter uma ideia nova, não é para copiar a ideia, é para ter ideia nova. Faço uma cena com um pé na bunda. São um casal, com que formato for, que está se separando um do outro. Faço uma cena num diálogo dos dois lados, tem razão. Sei lá, eu vou dando exercícios quase toda, só na última que não tem, porque não dá tempo de ler. Mas não é uma oficina, mas nesse formato não é uma oficina, mas tem os exercícios intra-aulas. Só isso. Pronto, desculpa. Então, de novo, alguém tem algum questionamento? Alguma questão sobre o curso, sobre o roteiro? Não, eu Eu ia dizer queria, só que... Desculpa. Ah, tá. eu queria saber o dia da semana, quando é que acontece, começa. O meu é terça e sexta, começa na terça que vem. É, O dia meu 5. módulo... Sexta, exatamente
exatamente para isso, para ter tempo das pessoas fazerem os exercícios. Por isso que não é segunda, porque se não fosse segunda e quarta, ia ter só um dia para fazer o exercício, acaba dando certo. Então é terça e sexta. O meu módulo deve ser uma vez por semana nas terças, se eu não me engano. O André pode Nas me confirmar terças, depois, mas isso. É nas isso terças até. aí. É isso aí. Daí o módulo do Romeu são 3 horas de aula cada dia, né? 3 horas na terça, 3 horas na sexta, depois 2 horas com o Léo nas terças. Os dois são 8 aulas, então 24 horas com o Romeu, depois 16 horas com o Léo, totalizando 40 horas de curso de roteiro aí para sair todo mundo, Pô, tem que aprender, né? né? Depois de 40 horas, 2 professores, caramba, Tá aí o horário da aula. 19 horas. Não, 19h15. E 15, às 19, 10h15. É, esse é o pessoal do Sul que inventou esses 15 aí, que não tinha no meu, mas eles querem 15, então põe 15. é um horário que a gente achou mais adequado aqui, porque tem muita gente que está trabalhando presencialmente em algum lugar e precisa de um tempo, né, de deslocamento até chegar em casa e ter acesso ao computador, ou enfim, conseguir conectar sem estar num transporte. Acaba atrasando um pouquinho sempre mesmo, é isso aí. Porque É, 19 15 não é ruim, não. isso aí. Quem mais quer Eu, perguntar? eu Alguma queria fazer uma questão? Mais algum? pergunta Peraí, que o pessoal, alguém falou, né, eu queria fazer uma pergunta. sou eu, André. A minha pergunta, o Romeu meio que respondeu, mas eu queria reforçar isso aí. Qualquer pessoa é capaz de aprender a fazer um bom roteiro? com empenho. É assim, É, eu acho que as pessoas têm certos talentos, têm mais habilidade para fala, ou mais habilidade para matemática, ou mais habilidade espacial. A gente tem certos dons, que eu acho que não são divinos, não acredito em nada, então não devem ser divinos, mas que é da formação que teve, o que foi mais estimular lá. Eu acho que tem pessoas que nunca vão ter uma mão legal para criar um diálogo legal, para criar uma coisa legal. Mas mesmo essas pessoas, se elas tiverem que contar uma história, elas, fazendo meu curso, elas sabem como contar essa história de um jeito que fica de pé. Tem uma coisa que eu falo, aliás, eu ia comentar disso aqui, que é, precisa da estrutura. Se você fizer o filme nessa estrutura, o filme fica bom? Não. Não, 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 não. O filme fica ruim se não tiver nessa estrutura, mas ele não fica bom se tiver nela. E o exemplo que eu dou é, a Gisele Bündchen é bonita? É. Mas ela é bonita por causa do esqueleto dela? Não. Por causa da carne que está dentro. Então, se tirar o esqueleto, ela fica bonita? Não, ela fica uma poça de gosma no chão, horrorosa, nojenta e repulsiva. Precisa ter estrutura, mesmo se ela não aparecer. A estrutura tem que estar lá, senão você não faz nada bonito sem estrutura. Mas, assim, eu acho que vai ter gente que vai ter um dom divino para ficar mais fácil o papo. Vamos, vai ter um dom divino de saber escolher palavras legais, saber criar, fazer a cena ficar imagética, fazer a coisa funcionar visualmente. Isso é um certo talento que a pessoa tem, mas que ela sempre pode desenvolver. Não é porque não tem hoje que amanhã não vai ter, pode ser que tenha. E não é porque tem hoje que não pode evoluir, certamente pode. Bacana. Então, gostaria de agradecer bastante ao Leonardo e o Romeu. Acho que foi uma conversa legal. Interessante que ela foi Mais muito ou menos. focada mesmo, né? Não se saiu do roteiro, ficou roteiro, 1 hora e meia, né? E até para se Com desviar, ainda dois mais quando. roteiristas na sala, se a gente não obedecesse o roteiro, tinha que. Não, foi interessante que conseguiu, né, sustentar só, né, falando de roteiro. Lembrando, então, a Renata tem mais uma pergunta. Fala, Renata. Pô, não falou valor, investimento. Não sei. André. O Eu assunto vou é pegar dinheiro, é aqui o André. Eu fico quietinho. Eu no vou fazer um site. comentário enquanto ele pega, então. Eu queria dizer pro Márcio que a gente se conhece de longa data, mas ele não sei se ele vai lembrar, eu vou ter que puxar na memória dele. Nós gravamos o Ser Saudável, lembra? Sobre o câncer infantil. Ó, Tu, a Luíne, enfim, era uma equipe bem grande com a doutora. Vocês foram na minha casa. Tem fotinho nosso. Eu falei, para, Renata, não fala mais nada. Fotinho de toda a equipe, assim, foi bem legal, foi bem legal. Somos amigos no Face. Nesse momento. Eu sigo o Márcio, enfim, eu Márcio, acompanho que os trabalhos vergonha. dele.
Hã? Eu vou pegar no pé dele, que puta vergonha. Ó, travou até. Não, nenhuma, Não, nenhuma. eu acho que é vergonhoso. Ele, Somos jovens. ele desconectou rápido lá, né? Caiu, É, né? Caiu lá em cima. desligou e saiu correndo. Desculpa, hein, Márcio. Ó, Temos eu... pose do Márcio aqui agora, na caduquice do Márcio. Legal, bom saber. Mas ficou vermelho até. O curso, ele está saindo neste momento por R$ 818. Lembrando que são 40 horas, são 3 meses de curso. 818 pelos 3 meses de curso. E isso é só até amanhã, porque a partir de sexta-feira passa para R$ 899. Então, lembrando de novo que é só entrar lá no www.gogideias.com.br, que tem tudo ali, essas Isso aí. diferenças de valor, vai até quando, enfim, como paga, dá para parcelar, todas essas questões está bem claro ali mesmo no site da É, GOG, nas redes sociais da GOG também, né, André? a gente utiliza o Simpla, né? E o Simpla tem a facilidade de permitir um parcelamento aí em 12 vezes. Então, Isso é fica legal. muito facilitado aí, fica barbado. Que eu vi que Gog pôs aqui uma foto minha com o Sid Field. Uhum. Não, é porque eu fui enquanto vocês falavam algumas coisas, eu ia dando um Google aqui procurando, e aí quando a gente coloca o nome do Seed Field, já aparece a tua foto ali, Romulo. É Você mesmo? tá né, Caralho. nos Ó, trend topics aparece a foto ali Peraí, já. eu vou colocar, se vocês não se incomodarem, eu vou colocar aqui o vídeo com os comentários dos alunos. Aqui, o link aqui Deixa eu ver aqui, eu tenho que. Claro. Tá aceitando o link, não. Tá para compartilhar aqui a. Não, mas é que ninguém vai ver agora, tem 10 minutos de vídeo. Eu queria deixar o link se alguém Ah, quiser tá. ver. Então deixa no chatzinho ali. Eu estou tentando, mas não está indo. Acho que. Bom, eu estou dando Ele tá aberto para todos aqui. É que talvez link ele não admita. Deixa eu ver. Espera um pouquinho só. Espera 2 segundinhos. Deixa eu fazer de um outro jeito, ver se dá certo. Espera aí, 2 segundinhos. Vamos ver se agora vai assim, com copy and paste. Acho que foi. 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 Então, vou dar um tempinho ali para quem quiser copiar ali, tá? Então, mais uma vez, então, agradeço ao Leonardo e ao Romeu. A ideia também, a gente gravou aqui a live, depois disponibilizar pela GOG, enfim. Eu acho que sempre é bacana, né? Quando a gente foca num assunto, consegue conversar. E óbvio que teria muito Sim. além do que a gente falou, porque, enfim, né? O assunto e a gente nem se a gente começasse a citar roteiros de filmes que deram certo, errado, ia mais 6 horas aqui, né? Mas acho que foi legal o foco. Então, lembrando ali, gogideias.com.br. Boa noite para todos, agradeço, né, aos professores, ao André, todos os convidados aí que vieram prestigiar um pouquinho esse bate-papo. Até mais, Beleza. Muito gente. Boa obrigado. noite. Muito obrigado. Legal te ver de Boa novo, Márcio. noite. Feito, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Até. tchau, gente.